Hoje, aqui no Na Minha Época, começaremos a série de vídeos O Futebol Piorou. Nessa série, vamos tentar entender alguns aspectos técnicos, físicos e táticos do jogo e entender seus impactos no esporte. Para começar a entender um pouco disso, falaremos sobre a preparação física. Nos anos 60 a 70, o futebol era muito mais posicional. Cada jogador tinha o seu papel e espaço no campo, muito definido. Dificilmente você veria um centroavante marcando, um zagueiro ou lateral subindo muito ao ataque. Nessa época, um jogador percorria de 4 a 5 km por partida. Com o passar do tempo, começou a se exigir um futebol mais total, onde todos participam da fase ofensiva e da fase defensiva no time. Nos anos 2000, os jogadores passaram a correr 12 km em média. Antes de 1960, era incomum que uma seleção ou time tivesse alguém responsável pela preparação física da equipe, muito menos uma equipe responsável. Até então, o desempenho era olhado de forma individual, sem muita técnica ou acompanhamento, e sem englobar esse desempenho individual ao da equipe como um todo. A primeira seleção brasileira que teve um preparador em uma Copa do Mundo foi a campeã da Copa de 1958. Mas as atividades de preparação eram bastante simples se comparadas às de hoje. Era comum, por exemplo, colocar os atletas para subirem e descerem degraus das arquibancadas, dar voltas no campo e fazerem flexões e polichinelos, sem nenhum método para avaliar o desempenho ao final. O objetivo aqui era aguentar jogar pelos 90 minutos corridos de uma partida, já que não havia o sistema de substituições que conhecemos hoje. Então, partidas longas e completas de futebol eram feitas também como treinamento. O que parece absurdo hoje, como permissão de álcool e cigarro, era normal na época também. O físico não precisava ser atlético e, por conta disso, nutricionistas não eram peça-chave como são hoje. Dietas restritivas? Nem pensar. Isso não se aplicava somente ao Brasil, pois, naquele momento, poucas seleções tinham esse zelo com a saúde de seus integrantes. O foco era resistência individual e não desempenho coletivo ou altas velocidades. Foi na década de 70 que tudo começou a mudar, e não por coincidência, ano em que o Brasil se tornou tricampeão. Os médicos e a ciência entraram na jogada, tanto no que diz respeito à alimentação de cada jogador, quanto em seus micromovimentos. Ou seja, mais do que saber correr 10 km sem cansar, movimentos mais precisos, que poderiam ser usados em jogo, eram treinados, como zigue-zagues e arrancadas. Massagens para relaxamento também entraram em campo, assim como a musculação, antes rejeitada pelo mito de que ela reduzia a velocidade. Os treinamentos se tornaram mais periódicos e as lesões passaram a receber mais atenção, com equipamentos modernos que usavam o calor, por exemplo, na recuperação. Essas mudanças se deram porque o próprio torneio também evoluía. Foi nesse ano que as substituições passaram a acontecer, assim como os tão temidos cartões de punição. A bola e o uniforme eram mais leves, as medidas do campo se atualizaram, a televisão transmitia os jogos agora em cores, e até mesmo o marketing se solidificou, gerando mais receita. Os ganhos ficaram muito claros ao longo dos outros torneios e só foram melhorando. Nos anos 90, por exemplo, os jogadores passaram a ser treinados de forma individual, um treino para o zagueiro, outro para o goleiro e assim por diante, obedecendo às valências necessárias de cada posição. Da mesma forma, a dieta era pensada conforme a necessidade de cada um. Frequência cardíaca, consumo de oxigênio, posicionamento do corpo nos movimentos de jogo e vários outros detalhes passaram a ser minuciosamente analisados. Hoje em dia, se monitora até o sono e descanso dos atletas. Se consegue prevenir lesões através de exames preventivos, bem como medir a sobrecarga muscular que a sequência de jogos trouxe. Essa evolução na preparação física é muito visível se compararmos a forma de se jogar das épocas. Nos anos 60 a 70, era comum ver zagueiros e meias, recebendo a bola com espaço e tendo vários segundos para pensar. Já hoje, ninguém recebe a bola, sem pelo menos um adversário incomodando e dificultando a troca de passes. Ok, mas, dito isso, o futebol piorou ou não? Aqui fica meio subjetivo,
mas claramente ele evoluiu, e hoje os jogadores são muito mais atletas. Veja uma foto de antigamente e uma de hoje, mas isso pode não ter gerado uma mudança agradável de se assistir. Talvez o futebol mais lento e técnico de antigamente fosse mais vistoso para uma pessoa assistir, mas fisicamente, ele evoluiu muito. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal e siga para conhecer mais sobre o futebol.